Jeremias, do capítulo 29 ao capítulo 31. Ora, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém o rei Jeconias, e a rainha mãe, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros. Veio por mão de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Por que dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia? Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos péssimos, que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Farei que sejam um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, para serem um motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais lhes enviei com insistência pelos meus servos, os profetas. Mas vós não escutastes,
diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará diante de vossos olhos. E por causa deles será formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porque fizeram insensatez em Israel, cometendo adultério com as mulheres de seus próximos, e anunciando falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei. Eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porquanto enviaste em teu próprio nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que fosses encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois que até nos mandou dizer em Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. E lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías os profetizou, quando eu não o enviei, e vos fez confiar numa mentira, portanto, assim diz o Senhor: Eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá varão que habite entre este povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Escreve num livro todas as palavras que te falei, pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Por quê? Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a que está de parto? Por que empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Todavia, há de ser livre dela.
E será, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas, e à tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: incurável é a tua fratura, e gravíssima a tua ferida. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram, pois te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, porque é grande a tua culpa, e tem se multiplicado os teus pecados. Por que gritas por causa da tua fratura? Tua dor é incurável. Por ser grande a tua culpa e por se terem multiplicado os teus pecados, é que te fiz estas coisas. Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao saque. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor. Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles ação de graças e a voz dos que se alegram, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será estabelecida diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles. O farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim? Diz o Senhor. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação já saiu, uma tempestade varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei,
também com benignidade te atraí. De novo te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o mosto e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros. E a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos, e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz do choro, e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu filho querido? Filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó Virgem de Israel,
regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher protege a um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá, e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá. E será que, como vigiei sobre eles para arrancar e derribar, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, é que os dentes se embotarão. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para adiante, até o outeiro de Garebe, e dará a volta até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derribado. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.